Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo, e hoje a gente vai bater um papinho aí sobre caminhos para uma ciência consciencial, né? E para começar início de conversa, né, qual que é o objetivo dessa ciência consciencial, né? O objetivo é que você busque, né, adquirir conhecimentos para que isso possibilite ou alavanque, né, a sua evolução, né? E, em última análise, é possibilitar e criar condições para que a pessoa faça, né, por ela mesma a sua reforma íntima, né? Ou o que o Valdo Vieira chama, né, tecnicamente, de reciclagem intraconsciencial. Intra é um prefixo que significa para dentro, né? É uma reciclagem da pessoa, de seu interior, né? E a ideia é não só estudar, né, como, sei lá, criar um computador, o que é óbvio que é útil, né, por si só, mas também a ideia de que uma pessoa ela precisa melhorar enquanto indivíduo. E isso também é bastante relevante, né? Não é um conhecimento exterior, mas é um conhecimento que vai te ajudar a melhorar enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. E existem, né, alguns primeiros passos, né, que uma pessoa deveria adotar para começar a sua própria autopesquisa, né? Então, um primeiro passo seria justamente você ver alguma pessoa falar alguma coisa que desperte o seu interesse, né, em evoluir, né? E a primeira coisa a perguntar é: quem disse isso, né? De onde é que vem essa informação? Então, o segundo passo, né, seria a pessoa pensar e se perguntar, né? Essa pessoa ou instituição que está me dando essa informação merece minha confiança, né? Um terceiro passo seria entender, né, por que a pessoa está dizendo as coisas, as informações que ela tá revelando, né? Um quarto passo seria justamente fundamentado em que dados ele afirma, né, aquilo que ele disse, né? E um quinto passo seria quais provas que a pessoa tem, né, para alegar essas verdades, né? E, por último, então, você descobre, né, um problema que te instiga, né, que te motiva a começar uma autopesquisa, né? Então, chegamos a um ponto que, se a prioridade é a autoevolução, né, a evolução da pessoa, liderada pela própria pessoa, a gente pode considerar, né, que a gente faz muitas reformas íntimas ou reciclagens intraconscienciais, né, como o Vieira chamou, e isso pode ser compreendido nessas reciclagens como uma espécie de auto-revolução, né? Uma pessoa que vai fazer uma revolução no seu próprio interior, né? São uma série de reciclagens muito dinâmicas que vai dar um upgrade, né, no interior da pessoa, né? Com essa auto-revolução, né, uma pessoa consegue se modificar bastante, né, a ponto de alcançar novos patamares evolutivos, né? E agora gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência, né, que nas minhas aulas de história eu me lembro, né, de professores às vezes falando, né, como revoluções eram coisas legais e positivas, que por vezes até adorando, né, ditadores de regimes genocidas, né, e os assassinos do bem, como é conhecido lá o Che Guevara, por exemplo. E em algum sentido faço um cotejo entre essas duas ideias que eu vou falar com você, né? A primeira ideia seria a ideia da revolução matando inúmeras pessoas no caminho pela mera discordância, né, dessas pessoas, dessas ideias, com o impacto de ter ideias tão boas, né, que elas permitam que uma legião de pessoas, né, muitas pessoas melhorem as suas próprias condutas individuais, a pessoa por ela mesma, sem nenhuma espécie de obrigação, fazendo essas pessoas se tornarem mais éticas e cosmoéticas, né? E no primeiro caso, o que acontece? É deixado um amplo rastro de destruição, né? Ao passo que no segundo caso, né, nas auto-revoluções em série, né, o saldo é um rastro de progresso, né? Então a ideia básica, né, da ciência consciencial é que se cada um modificar o próprio interior, né, o si mesmo, a gente tem uma revolução de dentro para fora, né? E mudar a si mesmo é uma certeza que todas as pessoas têm, né? E eu posso mudar a minha conduta, você pode mudar a sua conduta,
Mas a conduta do outro, né, isso é uma incerteza, né? A gente não sabe, não tem como afirmar que a gente pode mudar a ideia e a conduta do outro, né? E eu diria que com essa possibilidade, né, das autorrevoluções em massa, né, o uso da violência futuramente na sociedade, ela poderá se tornar obsoleto, né? Então, compare essas duas ideias. Uma mata a gente e duas não mata a gente e torna as pessoas melhores, né? E nesse contexto, né, vou introduzir um assunto que Vieira aborda, né, que é a questão da inteligência evolutiva, né? A ideia básica, então, da inteligência evolutiva é é para que a gente avance, né, enquanto sociedade, é ajudar a construir e divulgar ideias tão boas, que essas ideias se tornem auto-evidentes e, como já expliquei, né, para fazer com que a sociedade ela se modifique de dentro para fora, né? Isso é a ciência do que o Valdo Vieira chamou de inteligência evolutiva, né? É aquela pessoa que prioriza mudar o próprio interior para dessas mudanças interiores, né, de muitas pessoas, para que isso reflita de alguma forma na sociedade como um todo, né? Se for possível, né, convencer todas as pessoas a se tornarem melhor por elas mesmas, eu acredito que em algum momento a humanidade vai receber um upgrade, né, no seu estágio evolutivo, né? E a ideia, né, de que aos outros você não tem certeza que você pode modificá-los, né? E até um filósofo antigo, né, chamado Jean-Paul Sartre, ele leva em consideração essa realidade, né? Ele diz que basicamente não importam as circunstâncias exteriores que você se encontra, mas o seu livre-arbítrio é o que importa, né? Então ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? Isso é uma citação atribuída a ele e o que os outros fazem, né, é a responsabilidade deles, mas o que você escolhe fazer, né, é a sua responsabilidade. E então, partindo dessa reflexão, né, o que é mais inteligente fazer, né? Ficar sofrendo porque o mundo não é perfeito, porque os outros não são perfeitos, ou procurar melhorar por dentro, né, para que a pessoa não tenha que mais sofrer tanto em função das coisas exteriores, né, do mundo não ser perfeito, das pessoas não ser perfeitas. E aí, a partir daí, e aí sim, acontecerá, né, uma mudança maior na sociedade, né? E a gente é importante compreender que o sofrimento, de fato, né, ele pode ser gerado por fatores externos, ninguém está negando isso. Mas o que você escolhe fazer com esse sofrimento, né, isso pode mudar o seu destino, né? Você tem, por exemplo, o criador da chamada logoterapia, né, Viktor Frankl, que foi um judeu que passou 3 anos em campos de concentração nazista e ele sofreu múltiplos abusos, ele passou fome, ele presenciou inúmeras injustiças e sofrimentos e ele podia ter escolhido desistir de viver como várias pessoas, colegas que ele viu morrer, mas ao escolher, né, buscar um sentido para a própria vida, ele conseguiu viver para contar a história e melhorar de condição, né? E eu diria que enquanto ainda há vida, né, sempre há esperança, né? Por maior que seja, né, o sofrimento que você momentaneamente está experimentando em um dado momento, se você buscar um sentido para viver, possivelmente você vai conseguir de alguma forma, buscando ajuda ou por si, conseguir mudar a sua realidade, né? Eu diria que quando não há sentido na vida, né, no mínimo a gente morre por dentro, né? E aí a gente precisa vencer o orgulho e conseguir ajuda, né? E alguns dizem, né, que relatos, né, de experiências elas não são possíveis de serem consideradas como evidências científicas, né? E vários desses cientistas materialistas eles dizem que relatos são consideradas evidências anedóticas, né? Anedota é um nome bonitinho, né, que eles usam para algo que é uma piada, né? Só que até mesmo em outras ciências, né, que não ciências exatas, mas que ciências humanas, como por exemplo no campo da antropologia e outras ciências, a gente leva em consideração a descrição, né, os relatos das experiências dos povos, né? E a gente já leva em consideração a possibilidade de estudos etnográficos, né? E através da coleção de registros, né, descritivos das experiências a respeito de diversos povos, né?
O Valdo Vieira até menciona um estudo feito por Dean Shields, de 1978. Esse estudo ele comparou crenças de 60 culturas diferentes e cerca de 54, né, dessas culturas ele conseguiu encontrar, né, alguma informação referente à existência, né, de um corpo não material, uma alma, né, a existência de uma alma não material, ou a habilidade de viajar sem um corpo físico, né, que seria popularmente depois chamado de projeção astral, mas que Vieira chama de projeção da consciência. Né. O próprio Valdo Vieira ele conseguiu amelhar, né, uma coleção gigantesca daquilo que ele chamou de artefatos do saber. E essa coleção ela tem 655 mil peças aproximadamente e está crescendo. E essa coleção inclui livros e periódicos de 54 países. E ele buscou, através dessa cosmopesquisa, né, ele buscou estabelecer a veracidade, né, dessa teoria de que realmente existe um corpo não material, uma alma, né, uma habilidade do espírito, que ele chamou de teoria do corpo objetivo. E no popular isso chama corpo astral, alma, espírito. Ou ainda mais tecnicamente, né, é o que ele chamou lá no tratado dele de psicossoma. Psico, relativo à psique, né, à mente, e soma, relativo ao corpo. Né, o corpo é o corpo das emoções, né, que é considerado o psicossoma. Né. E então Vieira ele propõe, né, que se ele tem, né, as experiências transcendentes dele e outros experimentadores também têm essas experiências, por que a reunião das experiências dessas pessoas também não poderia ser considerado uma ciência, né, até como os próprios estudos etnográficos da antropologia, né? E chegamos a um ponto, né, interessante, que a questão dos modelos, né, que a maior parte, né, das religiões elas oferecem a adoração de seres, né, sejam santos, deuses ou algum tipo de entidade, e geralmente com ênfase, né, na adoração de seus criadores, né? Ao passo que a ciência consciencial, né, ela permite o estudo desapaixonado das biografias de pessoas fantásticas, né, das mais diversas, que a gente pode ter como alguma espécie de modelo em alguma área específica da vida, com uma maior compreensão, né, de suas virtudes e defeitos, para que cada um saiba, né, saber aquilo que ela pode imitar, né, de bom e aquilo que ela deve evitar, né, os mataburros da vida, né, das pessoas. E o Valdo Vieira ele construiu um caminho, né, um caminho físico, né, que existem os bustos, né, de personalidades lá no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, um caminho que ele chamou de Aleia de Gênios da Humanidade, né, personalidades que ele considerou terem feito contribuições significativas, né, na consolidação da ciência consciencial, né. E existem algumas vantagens, né, gritantes, né, da ciência consciencial. Né. Uma delas seria que o uso, né, de um modelo menos incompleto da realidade. Uma realidade que está restrita àquilo que é físico é um modelo incompleto. Né. Ao se levar em consideração a existência de realidades, né, não físicas, ideias não físicas, a gente parte para um modelo menos incompleto, né, de realidade. Uma outra vantagem seria que usar, né, a autopesquisa como uma forma de evolução individual e, em última análise, da humanidade como um todo, quando o todo estiver pronto, né, para também fazer essas mudanças interiores, né, essas reciclagens intraconscienciais. Existe também a questão da não necessidade, né, de você aceitar um pacote completo ou qualquer ideia goela abaixo, né? Você escolhe aquilo que você acredita, né? Baseado nas suas experiências. E você também não precisa utilizar recursos caros, né, para começar uma pesquisa. São 4 mega vantagens aí da ciência consciencial. E eu gostaria de chegar, né, nem só coisas boas, né, podem trazer a ciência consciencial, mas principalmente existem 2 grandes perigos, né, que seriam armadilhas da ciência consciencial. O primeiro seria justamente a alienação da realidade material, né? Seria aquela pessoa que começa a estudar a espiritualidade e aí não dá conta da vida material, né? Das expressões da vida material. E essa alienação ela pode ser, em muitos sentidos, irreversíveis, né? Ou quase que irreversíveis, né? Uma pessoa que se alienou muito e
não conseguiu, né, cumprir com os seus compromissos, né, aqui nessa dimensão física, né, que, querendo bem ou não, a gente ainda precisa dessa existência para, de alguma forma, evoluir. Né? Por mais que uma pessoa diga que está viva que não, o mais provável é que ela realmente tenha mais coisas a fazer aqui do que em outras dimensões. Né? E uma outra ideia, né, de perigo, né, desse caminho, né, da ciência consciencial seria o mau uso, né, desses poderes conscienciais, né, dessas possibilidades da pessoa não fazer o uso cosmoético, né, desses poderes que podem ser desenvolvidos, né, pela consciência. E eu poderia agora dizer, né, o que não é considerado, né, uma ciência consciencial. Né? Eu diria que uma ciência consciencial ela não é uma panaceia, né, não é algo que serve para tudo. É algo restrito, né, não é uma panaceia, né, não serve para tudo. E para cada pessoa existe uma recomendação específica, né? Não é algo que sirva para todos e para tudo indistintamente. Né? Você tem a questão da adoração cega, né? A adoração cega não é considerada uma forma de ciência consciencial. Adorar quem quer que seja o Valdo Vieira, seja o Chico Xavier, quem quer que for, essa adoração cega, né? Adorar a consciência sem conhecê-las, né, de fato, não é considerado ciência consciencial. Você pode até gostar de uma personalidade e, se você conhecer essa personalidade, talvez até faça mais sentido, né, você ser querido, uma personalidade querida. Né? Uma outra coisa que não é considerada uma ciência consciencial são as doutrinações, né? Querer impor uma verdade ao outro sem que esse outro exista a possibilidade de aceitar. Né? E nesse sentido, a gente entende, né, na Conscienciologia que as doutrinações, o querer impor uma verdade, normalmente elas têm um caráter patológico, né? Porque ela não permite que a pessoa chegue às próprias conclusões dela. Né? E por último, não é considerado ciência consciencial nenhuma forma de fanatismo, né? Ou agir de forma fanática e radical. Né? E eu gostaria de fazer uma reflexão, né? Eu e você, a gente não dispõe de bilhões de dólares, de reais, seja lá o que for, para comprar um acelerador de partículas e colocar aqui no quintal da minha casa e fazer um experimento. Né? Mas, minimamente, todas as pessoas têm as suas próprias consciências. Né? Por que a gente não usa aquilo que minimamente já conquistamos para, a partir daí, a gente nos melhorar e, por tabela, melhorar a coletividade? Né? E as consequências, eu gostaria de falar, né, das consequências diretas, né, da adoção da ciência consciencial. Né? O resultado direto, né, da adoção de uma ciência consciencial é justamente a melhoria, né, da humanidade como um todo, a partir das próprias experiências individuais. Né? E chegamos em um ponto, né, interessante, que o Vieira ele propõe que existe uma escala evolutiva das consciências, né, que vai meio que aferir a evolução em níveis, né, em níveis de pessoas. Existe a escala simplificada da evolução e, posteriormente, ele criou uma escala maior, né, mais complexa a respeito disso. Aqui eu vou abordar somente a escala simplificada. Né? Então, o que o Valdo Vieira propõe como escala evolutiva? Né? O primeiro nível seria o nível das pessoas, as consciências, né, que ele chama pessoas comuns, né? Um segundo nível, em que o que existem são as pessoas, as consciências despertas, né? E entre os atributos dessas pessoas despertas, normalmente ela já tira de letra, né, o domínio das energias. Né? O terceiro nível seria o nível do orientador evolutivo, uma consciência que é dotada de uma evolução extrema, que ele chega a orientar, né, a evolução de milhares de consciências. Né? E um quarto nível é o que o Valdo Vieira chamou de série não, né? E esse nível normalmente transcende muito a nossa compreensão, né? Nós, pessoas comuns, né? Esse nível normalmente transcende muito a nossa compreensão, né? E, por último, né, desse podcast, eu gostaria de terminar, como usual, mostrando, né, retratações da arte a respeito do caminho, né, da ciência consciencial, né? Uma animação bastante interessante, né, da DC e sobre a Liga da Justiça. Uma cena, né, bem interessante que foi Lex Luthor, ele criou um ser artificial
que ele é um ser chamado Amazo, né? E a história conta que ele cria esse Amazo ele possui a capacidade de aprender e se atualizar, né? E ao criar o Lex Luthor, a intenção do Lex Luthor era usar o Amazo para poder derrotar a Liga da Justiça. E aí o Amazo, né, ele foi questionando, né, ele foi copiando, né, os poderes dos super-heróis e tal, copiou o Superman, copiou todos os personagens, né, e ele conseguiu os poderes, né, dos super-heróis, e em alguma medida depois, né, ele vê que o próprio criador dele, né, o Lex Luthor, na verdade era uma pessoa mal intencionada, né, e depois de um tempo ele não consegue, né, achar um sentido para a sua existência, e aí depois ele encontra o Senhor Destino, né, que é um mago poderoso, né, nesse universo da DC. É uma pessoa que tem um coração, um senso de evolução, e o Amazo, ele não consegue copiar ele, esse Senhor Destino, ele não entende como funciona, né, o Senhor Destino, e o Senhor Destino oferece a ele ajuda para encontrar sentido na vida, né, e essa arte é bastante tocante, né, e mostra a questão da ciência consciencial, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou, dá o seu like, compartilha a gente para ajudar a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Bye, bye.